Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus do Belém, setor 65, e esse é o seu canal Tocha EBD, trazendo subsídios a você. Nós estaremos nesse vídeo apresentando a aula que será mencionada no dia 27, próximo domingo, da revista da Sala dos Adultos. Título da revista é Batalha Espiritual, o Povo de Deus e a Guerra contra a Potestades do Mal. Nós já queremos agradecer aos queridos irmãos pastores, aos superintendentes, aos professores e todos vocês que contribuem para esse trabalho, aos nossos queridos irmãos aí, pastor Álvaro Ovídio da Assembleia de Deus Belém, setor 46, ao nosso querido irmão Dejair Alexandre, líder da mocidade ali da igreja do Jardim Vale Verde, da Assembleia de Deus setor 65, que hoje está aniversariando. Meus parabéns, meu querido. E o nosso querido irmão cantor Raul, da igreja do Ministério Parque Nova Santo Amaro. Que Deus abençoe todos vocês. Já pegue aí a sua revista da Escola Bíblica Dominical, também a Bíblia, a caneta e o bloco de notas para mais uma vídeo aula. Essa aula será ministrada no próximo dia 27 e o assunto será sobre a possessão demoníaca e autoridade no nome de Jesus. Essa história do endemoniado gadareno, ela vai ser encontrada aí na Bíblia, em Mateus capítulo 8, versículo 28 a seguir, capítulo Marcos capítulo 5, verso 2 a seguir, e Lucas capítulo 8, versos 27. Esses livros são partes aí do Evangelho sinótico, sendo que em Mateus que foi testemunha ocular dos milagres de Jesus, ele foi chamado para segui-lo quando ainda era publicano, e informa com detalhes que eram 2 endemoniados, enquanto Marcos, que foi aí contemporâneo de Pedro e Paulo, menciona que foi apenas um endemoniado. Provavelmente ele estava mencionando o mais violento. Já Lucas, o médico amado, que acompanhou inclusive Paulo em suas viagens, autor do próprio livro, baseado em testemunhas oculares, ele traz informações somente em um endemoniado. Ponto de número 2, subponto de número 2 do tópico 1, opressão. O que é opressão? A opressão social é o ato de oprimir alguém quando está sendo humilhado, também em sentido de reprimir ou sufocado através de ato violento ou ameaça. Também tem a opressão espiritual, que é quando alguém tomado por espíritos malignos agride de forma aí contra a sua própria vontade, ou impulsos negativos aí cometendo males contra si mesmo e ao próximo, e também trazendo algumas sensações como distúrbios emocional, ele fica incontrolável, comportamentos aí anormal e até mesmo animal. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Satanás, ele engana todo mundo. João capítulo 10, versículo 10, diz a Bíblia que o ladrão veio roubar, matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses são um dos objetivos do diabo, de matar, roubar e destruir, de cegar a mente, de deturpar, de confundir as mentes, trazendo enganos. Subponto aí de número 3 do tópico 1, um quadro estarrecedor, que foi, no caso, o estado que esse homem de Gadara se encontrava, morando nos sepulcros, quebrando correntes e grilhões, vivia nu, com atos aí violentos, provocando risco
a sociedade, chegando a se cortar, até mesmo com pedra. Isso é uma forma anormal, a situação em que ele se encontrava. Ponto de número 2, legião demoníaca. Quando Jesus perguntou qual era o seu nome, ele disse legião, porque eram muitos. Legião é cerca de 6.000 soldados romanos. Observe que ele disse legião, não referindo aí às entidades demoníacas, e sim a quantidade de demônio em que havia nele. Imagine aí uma pessoa com 6.000 demônios, quantos males provocaria para si mesmo e a sociedade. Jesus, porém, expulsou todos os demônios e mais uma vez foi testemunhado publicamente essa grande libertação e também o seu poder sobre os demônios. Subponto de número 2, expulsar e não dialogar. A ordem expressa de Jesus a seu povo não é de fazer cenário de entrevista com o endemoniado, ou talvez em algumas, como acontece em algumas igrejas, aí entregar microfone para o demônio falar, ou fazer aí algumas bagunças em alguns lugares, e sim imediatamente expulsar o demônio usando autoridade no nome de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 8, onde Jesus chama os discípulos e dá-lhe autoridades para expulsar demônio e curar os enfermos. Marcos 16, 15 a 17, a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que crerem em seu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e aí sucessivamente. Subponto de número 3, Mateus capítulo 8, verso 29, observa-se que ele implora, que temos eu contigo, Jesus, Filho de Deus. Ele diz que temos, é um plural aí, Jesus, Filho de Deus, reconhecendo Jesus também como Filho de Deus. Aí depois ele diz, vieste nos atormentar antes do tempo. Atormentar no sentido de importunar, de incomodar. Tiago capítulo 2, versículo 19, informa que o diabo chega até a estremecer diante da presença de Deus. Ele se incomoda com a presença de Jesus, mas ele tem que sair, porque ele sabe que o tempo dele, ele também está sentenciado ao lago de fogo, ao abismo e enxofre, e isso vai acontecer no juízo final, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10 e também 21, versículo 8. Ponto de número 3. Os demônios sabem quem é Jesus. Não basta saber, eles têm que experimentar o seu poder na autoridade do seu nome. E também ele chegou a dizer Jesus, Filho de Deus, reconhecendo Jesus como Filho de Deus. Subponto de número 2 do tópico 3, a soberania de Jesus. Diante da presença de Jesus, o diabo não pode resistir, ele não tem resistência alguma. Fazer o que ele quer. Observe aí Marcos 5,10, ele chega a implorar. Subponto de número 3, a libertação do oprimido. Depois da libertação, o homem ele foi encontrado assentado, vestido, em pleno estado, em pleno juízo. Muitas pessoas foram vê-lo de perto e glorificaram inclusive ao nome de Jesus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Ele então estava em paz, tranquilo e ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, o nome do Senhor é glorificado. Ponto de número 4 do tópico, subponto de número 3. O ponto de número 4 vai tratar a respeito do local do acontecimento, os porqueiros.
Segundo Mateus, o fato aconteceu na província dos Gadarenos. No entanto, Marcos e Lucas falam da província ou terra dos Gerazenos. Marcos 5:1, Lucas 8:26. Gadara situava a 8 quilômetros do lago de Genezaré, nome alternativo do mar da Galiléia. Gerasa, a atual Gerás, na Jordânia, ficava a cerca de 50 quilômetros. Ambos os territórios faziam parte da região de Decápolis, a leste da Galiléia. Segundo o historiador Flávio José, o território de Gadara se estendia até o largo da Galiléia. Moedas daquele tempo trazem o nome de Gadara com o desenho. Observe aqui, então, que no subponto, vamos já chegar ao subponto aí de número 2, sobre a manada de porcos. Nós entendemos aí que Decápolis referia a cidades gregas que abrangia entre os lados do Jordão ao sul do mar da Galiléia as seguintes cidades: Damasco, Filadélfia, Ramana, Citópolis, Gadara, Hipos, Dions, pela Gerasa e Canata. Aí nós observamos que dentre elas Gadara era uma população inclusive mista, entre judeus e gregos, visto que enquanto os judeus não criavam porcos e associavam os porcos com o demônio, devido ao estado aí onde os porcos, o local onde os porcos moravam e como os porcos viviam, e também por tradição eles tinham porcos como bichos, como animais imundos. Já os gregos criavam e usavam os porcos para sacrifício. Os demônios, então, eles pedem para entrar nos porcos e se precipitar no lago como uma forma dos demônios fugirem da presença de Jesus. Subponto aí de número 3 do tópico 4. O estranho pedido. A população de Gadara se revolta com o prejuízo de 2.000 porcos, dos porqueiros, que se precipitaram ao lago, e convida Jesus a se retirar da cidade. Isso aconteceu assim que Jesus expulsou os demônios de um homem que aterrorizava a cidade, vivia no estado anormal, que é o caso do endemoniado de Gadara. Hoje não é diferente, ainda tem pessoas que dão valor mais às coisas, aos objetos, aos pertences, do que mesmo às pessoas, enquanto uns investindo em templos luxuosos, carros, mobílias de última geração, gastando fortuna aí, inclusive até mesmo com cães e gatos aí em pet shoppings, a pessoa sofrendo no campo de missões, carentes aí de um auxílio, gemendo por ajuda de igrejas ou pessoas que podem ajudar com algo aí até simples, um valor aí, ou talvez uma ajuda de mobília, ou alguma roupa, ou remédio. Algumas igrejas, seus líderes, há uma necessidade muito grande de investir com urgência nesse campo de missões, em prol de ajudar, inclusive, pessoas carentes. Porém, Jesus, ele saiu da cidade, mas deixou o testemunho muito forte aí da libertação do Gadareno, para continuar a obra como missionário daquele local. Um detalhe muito importante, que o testemunho ele vale muito mais do que palavras. Na próxima aula estaremos dando continuação, inclusive, a esse assunto. Não percam, vai ser tratar sobre um inimigo precisa ser resistido. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.